Bueno, estamos de volta. Então, como a gente tinha falado no último vídeo, essa é a segunda parte da série que conta a história do Tchê Linux. Nossa ideia aqui é manter um registro sobre a origem do grupo, passando por todas as fases, certo? E hoje eu tenho dois amigos aqui de longuíssima data, o Hernani Azevedo e o Ney Venturini, que eu tive a honra de conhecer lá por 2002, quando eu mudei para Porto Alegre. E eles vão falar um pouco sobre essa fase do portal. Nessa segunda parte aqui, a gente vai cobrir a fase, como falei, a fase portal do Tchê Linux, que foi ali entre 2000 e 2004, né, usando as datas usando como referência as datas de primeiro e do primeiro e do último post. A gente até mencionou isso numa apresentação lá em Porto Alegre. O Hernani passou, inclusive, as datas exatas de quando foi feito o primeiro post e o último post. Então, na verdade, a gente vai cobrir eventos que vão ficar entre 1999, talvez, e 2005, que foi de onde surgiu a ideia, como foi feito, como nasceu o portal, certo? E depois como terminou, né? Como todas as coisas, elas têm um ciclo, tudo começa um dia, vai terminar. Foi quando, eu posso dizer que a fase do portal foi quando eu conheci o Tchê Linux. Mudei para Porto Alegre em 2002, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Prosegs, né, no tempo, num projeto que eu trabalhava, e também encontrei esse mesmo pessoal no Fizzly, e fui apresentado num almoço, se eu não me engano, pro Hernani, naquela churrascaria ali atrás da Prosegs. Eu lembro desse dia, né? Foi eu, o João Brão, o Boni, não sei se tu estava, né? Não lembro se eu conheci o Ney nesse mesmo dia também, ou se eu conheci no Fizzly de 2002, mas assim, aquele momento ali foi interessante porque eu conheci bons amigos que eu tenho, pessoas que eu cultivo uma amizade e um carinho desde então, sim. Essa fase do portal, ela foi o momento onde eu conheci o Tchê Linux. Eu soube a existência do nome e da ideia, certo? E assim, o portal, ele foi um dos pioneiros na produção de conteúdo em língua portuguesa. Era um site seria uma versão em língua portuguesa de um Slashdot, um site de notícias, mas onde também eram publicados tutoriais e outros documentos sobre tarefas e sysadmin, desenvolvimento, etc. Então, ele teve um papel muito importante, como eu estava falando, como eu já falei várias vezes, né? Eu acho que foi o portal, a fase portal foi responsável por tornar o nome Tchê Linux conhecido. Hoje, quando se fala em Tchê Linux, fora do Rio Grande do Sul, principalmente, o pessoal tem como tem a primeira referência lá atrás, justamente dessa fase aí. E, então, tipo, o portal exerceu um papel muito importante na própria história do grupo, certo? E mais adiante, quando o portal chegou ao fim, o Hernani, tanto o Hernani, o Ney, o Fred, o resto do pessoal que mantinha, eles permitiram que nós reutilizássemos o nome para o modelo atual do grupo hoje. Então, isso aí também é uma história que a gente vai contar mais adiante, mas é uma coisa que vale a pena mencionar, que a gente conseguiu dar continuidade. Então, é um trabalho aí que já tem 2 décadas, se parar para pensar, né? Então, assim, a gente vai começar pedindo para o Ney e o Hernani se apresentarem aí, certo? Fala um pouco sobre o que eles fazem e qual o papel deles, que eles tiveram dentro dessa história aí, certo? E também, de repente, se quiserem falar o primeiro contato com software livre também, e o que motivou eles a ajudarem naquela época aí. Quem que começa? Vai lá. Tá, vamos lá. Bom, sou o Hernani Azevedo, eu sou usuário de Linux há longuíssima data. Basicamente, eu
usava na época, depois que começou o PC. Eu sou usuário, na verdade, de informática desde 7 anos de idade. 7 anos de idade eu programava num Apple II Plus. Aprendi a programar em Basic e tal, e eu fazia meus próprios joguinhos. Eram bem rústicos, assim, bem idiota, mas é o que eu gostava de fazer. E aí depois meu pai comprou um IBM XT, e aí foi indo 286, 386. Quando chegou no 386, ainda era DOS que se usava na época. Existia o Windows 3.11, não existia o Windows 95, nada. Era DOS e Windows 3.11. E eu gostava muito de usar, na época, a ARPANET. Eu conectava através da Rempac na CompuServe nos Estados Unidos, e de lá eles tinham um gateway experimental com a ARPANET, que eles disponibilizavam uma conexão PPP. Então eu conectava na ARPANET, e aí não existia web ainda, a gente usava lá Buffer e outras ferramentas para news, outras técnicas que se usavam para se comunicar. E basicamente o que eu fazia era trocar jogos, programas com os amigos. Na época não existia, por exemplo, se tu quisesse comprar um software, não tinha um vendedor, não existia como tu comprar aqui no Brasil. Então a gente baixava pirata mesmo, era uma pirataria que era a única maneira de ter acesso a esses softwares. E aí a gente começou a trocar softwares, e eu gostava de brincar, de futricar, eu sempre fui um nerd. E eu me lembro que eu me apaixonei quando eu conheci o AIX da IBM, quando eles lançaram para 386. Aí eu No adorei. PS2, né? PS2, né? Que ele tinha a versão E saudoso. Ainda se usa bastante. aí eu gostei muito da estrutura do sistema. E eu comecei a ir atrás e procurar e tal. Daí eu descobri que o Slackware, a versão, se não me engano, eu não lembro se era 1.0 ou era antes da 1.0, era um beta lá do Slackware, que tu conseguia instalar ele no DOS. Tu não precisa formatar, não precisava formatar nem nada. Ele simplesmente usava o file system do FAT e instalava ali dentro. Então tu botava no DOS e do DOS tu inicializava o Linux. Era extremamente lento, até porque a máquina era lenta e tinha um monte de coisa. E aí eu comecei a futricar e comecei a aprender o Linux, né? Daí a complar kernel, que naquela época tu vinha com kernel basicamente cheio, né, de tudo, para rodar praticamente tudo, assim, do básico da máquina, mas já era muita coisa para pouquinho de memória que tu tinha da tua máquina e de CPU. Aí eu gostava de compilar o kernel otimizado, eu ia lá e botava só especificamente o driver só das coisas que eu tinha na minha máquina compilados, e em módulos só as coisas que ocasionalmente eu poderia vir a utilizar. Então, para deixar a máquina enxuta. E eu gostava de fazer isso, e instalava servidores e tudo mais dessa forma. E aí eu fui trabalhar na Proceres, que era uma empresa onde meu pai trabalhou a vida inteira, se aposentou por lá. E o orgulho dele era que eu tinha passado no concurso e ido trabalhar lá. Quando eu fui trabalhar lá, pelo meu conhecimento, né, quando eu entrei, eu fui trabalhar com o auditor da empresa, fazendo auditoria de segurança da empresa. E era coisas que, tipo assim, eu nunca tinha trabalhado mais, assim, pesado, né, com software livre, com parte de segurança e tudo mais. E aí foi engraçado que no primeiro dia de trabalho, eu cheguei para ele e perguntei assim, esse computador aqui, ele é importante para vocês? Aí ele arregalou os olhos assim, porque eu não, tá aqui o usuário root, a senha é tal. Aí ele, apavorado, imagina, primeiro dia de trabalho, ele apavorado, né? Puxa o telefone, ele ligou lá para não sei o que. Cara, troca assim urgente, e dá uma olhada aí, parece só um pouquinho que eu vou verificar o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, que lá era um mainframe que, além das coisas que tinha do Estado de importantes, ele era a Caixa Econômica Estadual, todo o processamento bancário era feito nessa máquina. E eu nem sabia o que era, né? Simplesmente cheguei para ele, aí ele, mas como é que viu isso? Cara, vocês usam Telnet ainda, não tem... Já existia SSH, né, no início do SSH, tem que usar conexão criptografada, tem que fazer algumas outras coisas, tem que criptografar o tráfego, você tem que botar switch aqui, vocês tinham um hub na rede. Para ter uma ideia quão antigo era, eles usavam um hub na rede da empresa, uma estatal. Então, aí ali a gente comecei a divulgar muita coisa de Linux lá dentro, e coisas que
fui para o setor que trabalhava com Unix lá, na época, né, trabalhava com Unix, depois BSD, aí que a gente começou a botar Linux lá dentro. Aí o Ney entrou lá na empresa, e eu não lembro se ele já estava... Eu lembro que a gente acabou se conhecendo lá dentro, e ele gostou Na também verdade, na a minha verdade, visão, né? nós entramos no mesmo concurso, só levamos um tempo. Uma empresa muito grande, tem muito funcionário, a gente levou um certo tempo até se encontrar junto nesse mundo do Linux, do software livre. Sim. Aí eu conheci o Ney e a gente começou a trocar ideias sobre Linux e tal. E começamos a trabalhar, digamos assim, a trazer notícias e tal, e começou a juntar. Daí depois veio o Boni, que a gente se conheceu, e mais outras pessoas lá dentro da Procerx. Então, essa aí foi a minha história, assim, que começou lá dentro da Procerx a geminar em cima do Linux e como que eu aprendi e como comecei a utilizar Linux. E aí, hoje, continuo até hoje, né, usando Linux, desenvolvendo, fazendo desenvolvendo softwares e fazendo consultorias e tudo quanto é coisa. Mas aí depois a gente vai continuar essa história do que aconteceu lá quando eu comecei o Ney queria aprender, aí eu peguei e larguei uma bomba na mão dele. Depois Vamos chegar lá. a gente chega lá. Ney. Bom, a minha estrada em cima de software livre e propriamente atrás de um teclado, ela foi, eu tenho 56 anos, ela foi um pouco mais tardia do que a do Hernani. Eu comecei, primeiro, eu comecei a trabalhar num PC500, logo depois que eu saí do quartel, e fui trabalhar numa empresa de autosom, de automóvel, que na época, durante muitos anos, não existia carros que viessem com esses equipamentos, e eram empresas que trabalhavam e tinham bastante mercado. Lá eu trabalhei como vendedor, trabalhei como estoquista, trabalhei por um tempo, eu observava um software que o patrão lá na época mandou desenvolver e foi feito em GW Basic, e quando eu tinha que dar umas manutenção naquele software, o programador que era contratado, que era um senhor, ele às vezes me falava algumas coisas por telefone, vai na linha tal, altera tal coisinha e tudo voltava a funcionar. Só que aquilo começou a despertar uma vontade de trabalhar com aquilo. E aí eu comecei a aprender o GW Basic, em cima daquele software que nós tínhamos o fonte. Dali eu pulei, fiz um curso de COBOL na CISPA, em Canoas, antiga CISPA, nem sei se existe ainda, durante 6 meses de programação. Nunca desenvolvi uma linha de código depois que eu terminei aquele treinamento, que me custou 1.150 BTN fiscal, que eu nem sei quanto é que corresponde isso hoje. E aí eu comecei, na verdade, o que aconteceu? A empresa largou o programador e começou a fazer uso do funcionário que tinha. E aí eu me interessei em aprender também, aí veio o Clipper 5, e foi tendo uma evolução em cima disso, desse aprendizado. Logo, surgiu a primeira ida no Paraguai, onde eu comprei, e aí já contei essa história para vocês, o meu primeiro gravador de CD, que era um gravador problemático, que me levou a tentar soluções, que não era aquele caminho, mas tentar investir em sistema operacional. Gravei CD em Windows 3.11, Windows 95, Windows NT Workstation 4.0, e pela primeira vez, após eu pagar um menino, eu nem sei se ele está vivo ainda hoje, acho que sim, o Hernani conhece ele, eu não lembro o nome dele, foi na minha casa e instalou um Slackware para mim. Aí eu paguei ele e ele foi embora. Aí eu fiquei olhando para a máquina e não sabia o que eu tinha que fazer com aquilo. Aí eu fui lá e apaguei tudo. Temos que fazer de novo. Eu tenho que fazer por mim mesmo. E aí fui tentando, consegui fazer uma primeira instalação, mas sempre de forma muito lenta, com duplo boot, aquela coisa, né? Quando não dava certo de um lado, geralmente corria para o outro. Trabalhei antes de entrar na Proceres, eu entrei na Proceres no concurso de 97, trabalhei 6 anos desenvolvendo sistema para fora, em Clipper, né, para pequenas empresas, cheguei a ter 40 empresas, tudo contrato de bigode, ganhei um bom dinheiro naquela época. Só não soube administrar
o volume e tudo que tinha que ser feito. Faltava experiência nesse aspecto. Concurso feito, entrei na ProService. Fui trabalhar, eu trabalhava à noite, das 19 a 1. Eu entrei, me perguntaram onde é que eu queria trabalhar lá, em 3 possíveis setores, e eu disse que eu vou trabalhar onde é que vocês vão me achar mais útil depois da entrevista. Acabei indo trabalhar na central de atendimento. Na central de atendimento eu não cheguei a completar 1 ano, fiquei acho que uns 9 meses e fui para uma área mais operacional. Nessa área operacional, aí começaram a me descobrir o meu interesse por Linux. Nesse meio tempo eu ainda não conhecia o Hernani, mas sempre com aquela vontade e sempre fomentando aquela ideia de querer aprender. Não era porque eu sabia que iria fazer alguma coisa, eu queria aprender. E aí, um belo dia, me encontro no corredor com o seu Hernani, e cabelo verde, na época, tá? Ele usava um cabelo... Eu tô com cabelo azul agora. Ele tinha um cabelo verde que tu podia olhar ele umas 4, 5 quadros e apontar o dedo. Lá vai o Hernani. Né? E aí foi crescendo uma amizade ali, trabalho, aquela coisa toda. Ele se predispôs muito, de forma assim, como muitos não fazem, a ensinar. Então, tudo, até hoje ele me ensina muita coisa. Né? Começamos a trocar ideias, a empresa, logo adiante, ela entrou nessa fomentação do software livre, quando surgiu o primeiro Fórum Software Livre, o segundo, depois logo veio o primeiro Fórum Social Mundial, veio o segundo, que foi os 4 que eu participei, e sempre com aquela vontade de sempre aprender mais, aprender mais, aprender mais. Na época, eu lembro que a coisa que eu era mais aficionado era usar o Squid. Eu gostava de montar um proxy. O meu primeiro proxy montado foi dentro do setor que eu trabalhava. Ainda então, antes de ir para o área operacional, eu botei um Squid dentro da central do Helpdesk. Fui lá, puxei cabo do switch, vi 2 placas de rede, e o Hernani sempre me dando aquelas dicas, aprendendo, e vai, e faz, e funciona. O pessoal de rede achou aquilo uma maravilha. Né? E com isso, com essas ideias e com esses aprendizados, a gente foi evoluindo. Logo depois, me tiraram daquela atividade e me levaram para o setor que o Hernani trabalhava. Só que nesse meio tempo, o Hernani saiu, né, Hernani, para fazer uma outra atividade. Ele saiu da empresa. Ele acabou saindo da empresa e depois, 1 ano depois, ele voltou para o concurso de novo. Então, isso tudo, essa fomentação e a necessidade que a empresa tinha de profissionais que tivesse pelo menos um mínimo contato com esse tipo de sistema operacional, nos favoreceu internamente a crescer lá dentro e começar a trabalhar. Depois eu fui para a área de correio, e praticamente isso está enraizado no meu cérebro até hoje, né? Então, a gente tem um correio on-premise e requer uma força de trabalho, uma atenção bem, bem grande, e foi evoluindo. Participamos, ainda lá, voltando na época dos fóruns software livre, participei no primeiro, mais na parte de infra mesmo, fomos lá paletear a máquina. No segundo, aí eu já fiquei um pouquinho mais grandão, aí já estava trabalhando lá, fazer um proxy, botar lá um cachorrão dizendo que o cara não podia acessar em algum lugar, foi melhorando. No terceiro Fórum Software Livre eu participei também, que esse já foi na PUC, lá já tínhamos que fazer em tempo recorde, nós fizemos 70 máquinas, usamos na época o SUSE, não me lembro qual versão, ainda na época que ele era bom, né? Teve todo um trabalho nessas máquinas, com máquina backup, nós instalamos 40 máquinas em aproximadamente 6 horas de trabalho, usando uma ferramenta, obviamente, proprietária, né? Nós conseguimos, em hardwares iguais, fazer uma linha de instalação. E é isso, e depois as coisas foram evoluindo, o Hernani cresceu para um lado, eu cresci do meu jeito para o outro, trabalhamos em equipe durante um bom tempo na área de correio, né, na ProService. Depois agora ele, infelizmente, aí depois ele foi para a área de redes, aí eu acabei saindo dessa área e fui trabalhar num outro setor, voltei lá para o meu setor de origem, e comecei a me dedicar a desenvolver uma outra ferramenta dentro da empresa, que é onde eu aprendi muito com ele, aprendo até hoje. E é isso, acho que a nossa história tem muito mais do que o que foi resumido aqui, muito, muito mais. É isso, a gente tentou fazer
sempre o possível um para ajudar o outro aí, nessa caminhada de software livre de Linux. Que E bacana. a minha filha que entrou e saiu, tá? Relaxa. Até eu tava comentando, né? Quando eu conheci o Ney, eu lembro dos filhos do Ney pequenos. Eles já estão todo mundo adulto, tal. Tipo, cara, são praticamente 20 anos quase. Isso aí, né? Que ano foi que tu entrou na Prosegs? Tu lembra, Ney? Eu entrei em 97, dia 30 de dezembro de 97. Fantástico. Então tu viu praticamente uma coisa bem interessante, né? Vocês dois viram o software livre, o movimento do software livre começar dentro da Prosegs, dentro dos corredores e tal. Do início. No início, né? Não que o pessoal que tá, os outsiders, o pessoal que tá de fora vê, né? Tipo, eu conheci o pessoal, como eu falei, eu conheci o pessoal da Prosegs em 2002, no tempo eu trabalhava para a Conectiva, tinha aquele projeto da UERGS, eu caí meio que de paraquedas no final, era um projeto bem interessante, eu trabalhei com o Boni, eu trabalhei com o Frank, trabalhei com o Snar, Provavelmente tu trabalhou com o Patslav também. Ah, sim, o Pats, verdade, bem lembrado. O Oscar Jacobo. Sim, e também o Renan também, dos BSDs. Então, tipo, tinha uma... Sempre a Prosegs, para nós, assim, em Porto Alegre, sempre foi uma referência de tecnológica, da parte de software livre. Eu acho isso aí muito bacana. Eu já trabalhei com pessoas e com equipes de outros órgãos e tal, em outros estados e tal, assim, mas a Prosegs sempre, para nós, sempre foi muito, tipo, sempre muito competente e fazendo e sempre, como eu vou dizer, trabalhando com tecnologia na ponta, entendeu? Não era uma coisa assim, de você vai lá e entrega alguma coisa que já está feita e o pessoal vai utilizar. Não, eles tinham, até me lembro do projeto lá da UEGS, lá era bem complexo, ele utilizava vários componentes diferentes, até foi quando eu conheci o Leonildo. O Leonildo cuidava da parte de identificação, da autenticação, e a parte de segurança, quem cuidou nesse projeto aí foi o Renan, né, com aqueles firewall BSD deles, aí tinha um servidor de arquivos, tinha o workstation, tudo, e é uma coisa bacana, assim, que mostra um time multidisciplinar e que conseguia trabalhar com várias tecnologias diferentes e trazer o melhor de cada uma, que eu acho que era o que eu aprendi com o pessoal da Prosegs foi exatamente isso aí. O que a gente consegue trazer para resolver um problema sem radicalismo, né? Entende? Lembrando desses inícios assim da Prosegs, lá da VRS na época, que era o provedor de internet da Prosegs, que era a internet de escada, e aí o Ney foi para trabalhar lá no nosso setor, e eu não lembro se a gente que criou já tinha, o pessoal tinha criado um servidor de RC, que a Conix tinha criado e a VRS pegou, vamos botar o servidor de RC da VRS. E aí, tipo assim, quem vai cuidar, largaram meio que na mão do Ney. Ney, tu quer aprender Linux? Ney, toma. Na verdade, assim, eu vou te corrigir só um pouquinho, né, tá? Vou trazer na tua memória. Na verdade, o servidor de RC ele era controlado por uma outra equipe da empresa. Foi feito assim por um bom tempo, desde a época que nem era funcionário lá da companhia. E lá pelas tantas, como eu estava nessa área já trabalhando, deu um problema técnico. Foi no período que o Hernani não estava na empresa. Foi naquele lapso de um ano que ele saiu e depois voltou. Deu um problema técnico lá, deu um problema no hardware, aquele negócio caiu, não funcionou mais. Ninguém mais queria pegar, e aí eu liguei pro Hernani, porque a gente a amizade continuou, não era porque ele tinha saído da empresa, e cara, eu tô a fim de pegar esse negócio, tu me ajuda? Te ajuda. Aí falei na época com o gerente da divisão, responsável, e perguntei, olha, eu tô a fim de aprender, tô a fim de pegar o serviço, só que eu vou precisar de uma ajuda do filho de um colega nosso, eu comecei não dando nomes, né, e esse rapaz já foi colega nosso. E daqui a pouco tá voltando. E essa pessoa que autorizou, né? Ela autorizou, não, tudo bem, tranquilo, pode tocar ficha. Ele pode te ajudar, sim, sem problema nenhum. Conheço o pai dele e tal. E aí nós botamos o servidor de RC no ar. E fizemos uma faxina, cara, naqueles carinha que tinha lá. Era uma briga, né?
Nós não entrava no RC para bater papo. Nós entrava no RC para caçar bagunceiro. Não é verdade, né? Sim. Te lembra dos Talbot? Lembra. Os Talbot nasceu de um sábado para um domingo, 7 horas da manhã. Em Muita Bash. coisa a gente viu. Então. Um bot escrito em Bash, tá? E ele funcionava aqueles botzinhos que era algo impressionante. Tinha muita gente que ia para fazer zoeira, né? Lá, né? Em vez de bater papo, eles iam para fazer zoeira. Então, mas eu me lembro numa época de aprendizado lá que o IRC ele só aguentava 1.000 usuários, 1.024 conexões, né? Limitação na época da arquitetura, do jeito que era feito o socket de TCP, era 1.024 conexões. Então, aí eu lembro disso aí, chegou nessa limitação e eu nem assim, ninguém vai fazer agora, não sei o que, vamos fazer o seguinte, a gente consegue mais máquina dele? Consigo. Eram uns AMD 586, desktop que a gente usava. Aí ele conseguiu mais umas 2 máquinas, a gente colocou 2 servidores. Mas aí nós passamos a FreeBSD, né? Aí não. Era Linux ainda. Era Linux ainda? Era Linux. E a gente tentou no BSD, a gente testou no BSD, mas não deu certo. A gente voltou para o Linux e colocamos daí 2 máquinas no fundo e uma só. E aí a gente só olhando, começou a crescer o uso. Daí eu olhava lá 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, acabou com 2.000 usuários conectados. Crash de novo. Mais uma máquina, colocamos a 3ª máquina. Estourou de novo 3.000 usuários conectados. Aí a gente pegou, eu lembro que era o firewall que tinha na frente, que não era nem IPtables, era outra coisa que tinha antes do IPtables, não lembro qual que era o nome da tecnologia. Aí eu lembro que a gente botou o servidor de RC também no firewall, daí eram 4 servidores conectados. Eu lembro que a gente conseguiu fazer uma estrutura, o Ney aprendendo, indo lá e futricando e conhecendo junto, a gente mexia até no código do fonte do RC. É verdade. Para fazer a gente fazia as modificações que a gente queria. Se tu baixar o Ultimate ArcD, tu vai encontrar o meu nome lá dentro e do Hernani como contribuição. Eu lembro que eu achei um problema, fui lá, corrigi do meu jeito, no meu C maluco, o Hernani olhou aquele de lado, tá funcionando, mas vamos fazer assim, tá? Vamos fazer direitinho agora. E aí depois ele submeteu esse código lá para os caras. Então, se pegar o código do Ultimate ArcD, deve estar lá dentro ainda, nossos nomes lá dentro. Isso era muito legal, cara. E o Ney aprendeu muito nessa época, porque largava a bomba para ele lá, e como é que eu faço? Ele, tá aqui, segue aqui, dá uma olhada nessa documentação aqui e procura. Sabe e que eu também ele ia atrás. Sabe que eu também aprendi, cara, que não se deve dar Q-1. Como é que é? Q1 não se deve dar Q1, tá? Teve alguém aí. Esqueceu o IF. Deu um Q1 um sábado de noite, rapaz. E eu aqui na tristeza tive que pegar o carro e para o processo. Faltou o IF. Só respondia ping. Mais nada. Matou o init. Matou o init da máquina. Mas faz parte do aprendizado, né? Não se dá um Q1. Aproveitando o gancho, né? Tipo, eu adoro esses bate-papos porque a gente começa a lembrar dessas histórias e conectar fatos e coisas que aconteceram, né? Isso aí a gente pode considerar que foram os primórdios do software livre no Rio Grande do Sul. Tipo, isso aconteceu praticamente em uma época, digamos que um momento em paralelo, em que o pessoal fazia aquelas reuniões do Tia Linux lá no Senac e tal. O Hernani, inclusive pelo próprio IRC, ele já conhecia o resto do pessoal, então já conhecia o Douglas Landgraf, o Bash, conhecia o Sal. Tinha muita coisa que o pessoal fazia em casa, né? Porque, afinal de contas, a gente pensava que era só nós que usava aquele negócio e ninguém mais usava, entendeu? Daí eu olhava tudo ao redor, o que teu vizinho usa? Usa Windows, né? O que o outro vizinho usa? Usa Windows. Quando tinha um Mac era uma raridade, era só gente muito rica, né? Exato. Então, ou gente de publicidade, que geralmente, né, são negócios que o cara tem que ser rico para entrar, né?
E daí era aquela coisa, né? Era um cara lá em Caxias, né? Que era eu, né? É um cara lá em Farroupilha, um cara lá em Bento, uma meia dúzia em Porto Alegre, assim que todo mundo isolado, né? Tinha aquele cara old school de Unix lá em Flores da Cunha também, Sim. fazia vinho. Era assim, né? Era todo mundo isolado, né? Nas empresas ainda tinha um ranço contra o Unix mesmo, né? Porque tinha uma cultura do SO Unix, por exemplo, né? O Xenix, SO Unix, né? No final ali da reserva de mercado, início da abertura, ainda estava tudo muito confuso, né? Até as coisas engrenarem demorou uns bons anos, né? Sim. Uma pergunta aí. Hernani, esses servidores de RC que vocês trabalhavam na época eram aqueles mesmos que o pessoal utilizava no VRS, no canal Hackers, lá? Sim. Que coisa interessante. Não, mas é muito bom, porque isso foi mencionado na primeira parte, né? Porque o pessoal se conheceu e costumava se encontrar exatamente esse servidor, né? Isso aí remonta, obviamente, aos primórdios, né, do software livre no Rio Grande, tudo, e obviamente seria a fundação seria como é que eu dizer, os pilares onde o TIA Linux foi estruturado no futuro. O que vocês lembram mais que coisas interessantes ali naquele contexto entre 90, nem o Hernani entraram na Procegs num ano bem interessante, né, 97, que foi praticamente foi o momento que antecedeu o primeiro Fórum Internacional de Software Livre, né? O primeiro FISLI. O que vocês conseguem lembrar assim daquela época, de como foi organizar isso aí? Porque eu sei que vocês tiveram contato vocês ajudaram a fazer isso aí, como o próprio Ney falou ali, você carregou servidor, qualquer servidor lá na URGS, lá no Salão de Atos da URGS, lá na primeira edição e tudo. Quais são as histórias interessantes que vocês conseguem lembrar daquela época ali? Bom, eu lembro do primeiro FISLI, tenho uma lembrança dolorosa dela, que foi basicamente assim, uma pessoa que ia palestrar, né, no FISLI, ia fazer palestras sobre segurança de código-fonte do software livre versus software proprietário. Por que o software livre é mais seguro? E aí, assim, final da tarde, chegou para mim assim, cara, eu tenho um compromisso urgente lá amanhã, eu não vou poder ir amanhã de manhã lá palestrar um painel sobre isso aí, então tu vai lá. Pô, bicho do mato, um nerd no computador, fica na caverna lá, nunca sai, nunca olha a luz do sol e tal, pessoas muito menos, né, então, imagina, era um bicho do mato, né, e me botaram lá em cima do palco para palestrar. Eu mais gaguejava do que qualquer outra coisa, tentando explicar que instintivamente por um código que é visto por milhões de pessoas e analisado e trabalhado por milhões de pessoas, é muito mais seguro do que um código fechado que é feito lá, digamos, 1000 pessoas têm acesso e elas muitas vezes não estão nem focadas em segurança, elas estão focadas em implementar coisas melhores para vender mais e depois para criar outras coisas, e eles não pensam em rebuscar aquele código, deixar um negócio performático, deixar um negócio mais seguro e tal. E aí, basicamente, só tentei explicar isso aí. Essa aí foi a minha primeira participação como palestrante no FISLI. Eu confesso que quando eu entrei assim, na porta do lado daquele teatro que tem ali da URGS, o grandão, da URGS, eu olhei o Hernani lá em cima, durinho, gravatinha, e olhando assim, ele meio que se mexia assim, ó. O cara tem muita coragem de estar ali, porque eu não subi ali, cara, mas nem abaixo de paulada, rapaz. Que coisa incrível, assim, que situação. Que furada. Foi corajoso. Um auditório, assim, ó, completamente lotado, cara. E ele foi lá e falou, ó. O auditório principal da faculdade, lá. Mesmo que eu mais gaguejava do que falava, né? Quer dizer, eu tava lá só gaguejando, né?
Mas, Não, não te preocupa, na minha primeira oportunidade que eu tive, eu acho que eu fui um pouquinho pior que tu, tá? Quem nunca, como diz o Vini, amigo nosso. Cara, que mais vocês lembram dessa? Assim, a minha lembrança mais vívida do primeiro Fizzly foi o seguinte: eu morava em Pelotas na época, eu trabalhava lá, e numa empresa que era parceira da Conectiva na telemática, e a dona da empresa, não, vai lá e assiste isso aí. Só que, cara, eu não conhecia nada de Porto Alegre, eu olhei o mapa assim, vi a distância da rodoviária até a URGS, vi que era do lado ali, e fui. Deve ser tranquilo, né? Deve ser tranquilo. Deve ser tranquilo, mas foi. Naquela época era tranquilo. 2002 ainda não era. Sei, eu acho que. Não era Gotham City, ainda não tinha o crack. Aquela parte da rodoviária até. Não era ali. Tranquilo. Subiu aquela escadaria do lado da igreja ali, né? Não, mas me falaram que tu pegou uma rua lateral que tem nem mais para a esquerda. Isso, exatamente. Vai até a Farrapos ali, né? O X-Sandro fez o mapa. O X-Sandro fez o mapa ali, meu irmão. Fez um pequeno voltinho contorno, né? Mas eu lembro dessa coisa, mas assim, a lembrança que eu vivo porque eu fui só pro keynote do Stallman, então eu encontrei gente de Pelotas, da Católica, eu acho que eu encontrei o André e mais um pessoal que estava lá e tal, e muito engraçado porque eu parei do lado de um grupo de pessoas assim, e tinha do meu lado o Kojima, o Casantos e o PCPA. Estavam recém-saídos, se eu não me engano, do workshop do Casantos. O Casantos apresentou um workshop sobre como desenvolver aplicações gráficas em cima de Linux, usando, se eu não me engano, não lembro se era Motif, Lastchip, não lembro exatamente o que foi. O Casantos, eu olhei para o lado assim, estava o Casantos, o PCPA e o Kojima, os caras que eu trabalhei mais adiante, no Kojima e o PCPA na Conectiva, e depois o Casantos e o PCPA na Red Hat, mas era muito engraçado, assim, essa lembrança mais que eu lembro, assim, de ter visto, assim, os caras conversando na saída, e o próprio workshop a talk do Stallman, né, no FIS, assim, tu achar que aquela cara contar a história da vida dele, na verdade, né? Tipo, desde o tempo lá do laboratório de inteligência do MIT, tentando resolver o problema com a impressora, etc. Tudo. Então, assim, foi uma coisa interessante, assim, foi uma coisa surreal, né? Palestra essa que foi gravada, e foi assim que eu fiquei sabendo do evento, né? Que eu vi a gravação de algum jeito eu consegui a gravação, não me lembro como. O evento onde o Olívio foi lá e falou sobre o código força. Código força, exatamente. grande bigode. O que mais vocês lembram dessa fase? Assim, como é que foi organizar os bastidores? Como é que foi organizar alguma coisa desse tamanho em Porto Alegre? Quem é que fez isso aí dentro da Procegs? Assim, que são as pessoas que encabeçaram isso? Vocês lembram? Eu lembro do Lages que vocês falaram, né? O Sadi. O Sadi, que era o nosso gerente na época, ele se envolveu bastante. Aí depois teve uma equipe ali de umas 6, 7, 8 pessoas que se envolveram bastante no primeiro fórum, levar máquina, organizar, cabo, rede, esse tipo de coisa. Teve também uma parte do pessoal da infraestrutura lá de manutenção, né, que não recordo os nomes deles, não me recordo nem de todos os nomes das pessoas que trabalharam diretamente. Teve o Alex Risicato. Na verdade, nós fazia parte inicialmente de um grupo de pessoas envolvido com software livre na empresa, que era o Frank, eu, o Boni, o Alex Risicato, o Oscar Jacobo, não lembro se tinha mais alguma outra pessoa, tá? Mas nessa época o Hernani, essa época tu não estava lá, né, Hernani? Do primeiro fórum, tu tinha saído, né? Não, foi uma época que eu trabalhei durante 1 ano e meio, quase 2 anos na Procergs. Eu entrei, foi junto contigo, se não me engano, em 97. Sim, nós entramos no mesmo dia, no mesmo concurso. Isso. E aí eu lembro que tinha um amigo meu uns amigos lá que a gente ficava trocando em Linux, aprendendo e tal, e pesquisando, e ele me perguntou assim, olha, cara, tem um outro amigo nosso aqui
que a gente não tinha tanto contato assim, mas a gente conhecia bastante. Ele disse, ele está querendo montar um provedor lá, o pai dele tem bastante dinheiro lá, ele quer investir em montar um provedor. Tá a fim de fazer uma sociedade? Aí eu, tá, o que é mais ou menos e tal? Eles, não, a gente montar um provedor na internet inteiro, do zero. Aí eu, tá, mas o que eu vou fazer? Eles, a gente te larga a parte técnica, tu faz o que tu quiser, toda a parte técnica é tua. Tá bom, daí eu peguei, na época, eu comecei a fazer e começou a dar muito trabalho, daí eu peguei e saí da Procex, pedi demissão para montar esse provedor. E aí a gente montou, mas aí foi provedor que foi montado mais ou menos tipo assim, a gente furou a parede, passou os canos, pegava os cabos de rede, passava dentro, pegava até o creme da mãe do meu amigo para conseguir passar os cabos no duto mais apertado. Negócio caseiro, a gente mesmo lá e crimpava os cabos e tal, botava switch, configurava switch. Eu mandei, para ter uma ideia, especifiquei as peças das máquinas e mandei comprar no Paraguai na época, do processador, memória, disco, placa-mãe, CPU, o gabinete, né, o fonte e tudo mais. E a gente montava as máquinas, instalava o Linux do zero, configurava, fazia aquele fine tuning de kernel para deixar a máquina redondinha. Aí a máquina que é só para firewall, a máquina que vai ser de hospedagem, a máquina que vai ser a máquina de autenticação, banco de dados ali que vai guardar todas as informações. E aí a gente montou os servidorzinhos lá um do lado do outro e montamos todo o provedor, configuramos ele, a infraestrutura dele, botamos um link dedicado da Embratel na época, que era a única provedora que tinha de internet. Os modems, né, eram os modemzinhos externos da Motorola, aqueles famosos modemzinhos da Motorola, e ligados eu não me lembro qual que era o nome, mas era uma placa que era várias interfaces seriais. Uma multisserial Era uma multisserial. Que o pessoal da Cyclades fazia. Isso, da Cyclades, exatamente. Cheguei a pegar numa placa dessa. Né? E a gente tinha várias placas dessas ligadas num micrinho, que era onde o pessoal conectava e fazia autenticação, tudo mais, PPP, e saía navegando na internet lá com o PPP. Coisa linda, né? E aí, quando começou a funcionar e operar o provedor, eu perdi interesse, não tinha mais desafio, né? Eu caí fora. Nem peguei nada da sociedade, nem nada, simplesmente caí fora. E aí depois teve outro concurso na Proceres, eu vou voltar para a Proceres. Peguei, fiz outro concurso e voltei para a Proceres. Aí já estava, na época, já uma estrutura melhor, assim, já diferente, já tinha pessoal de Linux mesmo. Antes era pouquinho de Linux e muito BSD que tinha na primeira vez que eu entrei. E isso foram uns 3, 4 anos depois da primeira vez que eu entrei, foi 2001, por aí, se não me engano. 2001, que eu entrei na Procergs ali, oficialmente, né, de novo, porque eu estava sempre lá dentro, né, mesmo não estando trabalhando lá. E nessa época a gente já tinha começado o portal, que foi uma ideia que veio quando a gente estava no IRC. A gente tinha muitas o pessoal nos perguntava como é que era e tal, e a gente pegava e dava dica de onde baixar uma distribuição, de como é que faz a instalação e tudo mais, e o pessoal nos voltava assim, cara, me ensina porque tá tudo em inglês, gente, e o pessoal não sabia. Antes de entrar nessa parte do portal aqui, só eu estava verificando, mas só para critério de curiosidade, só caráter de curiosidade, perdão. O primeiro FISR aconteceu em 4 e 5 de maio de 2000, na Universidade Federal de Porto Alegre, na URGS ali, no salão de eventos, né? Então, essa palestra que eu falei do Stallman e do pessoal foi no dia 5 de maio, quer dizer, há 21 anos atrás. Eu verifiquei aqui a quantidade de pessoas que vieram, né? Teve o Larry Wall, criador do Perl, o próprio Mad Dog teve nesse evento aí, o Peter Sales, que é um cara que escreveu um livro fantástico chamado Quarter Century of Unix, que conta literalmente, foi lançado na metade da década de 90, lá que conta a história Isso. É um dos livros, né, que conta os apócrifos, inclusive, abrindo um spoiler aí, o Fernando e alguns amigos, a gente tá com o Carlos e mais outros, vão fazer uma série bem longa contando isso aqui tudo, aos pedacinhos também, assim que a gente terminar essa parte.
gente vai tentar achar as pessoas. Isso se vacinação ajudar, né? Exatamente. E tem várias pessoas aqui, estou vendo o próprio Ralph Nolden do KDE veio, o Timothy Nee da Free Software Foundation. Então, inclusive, tem até uma história interessante, né? O Timothy Nee, ele costumava vir, e eu lembro, a lembrança vívida também é a Lu e o pessoal da Luciana, né, da Prosegs, se dava muito bem com ele. Depois ela casou com o Thiago, outro cara fantástico da Prosegs, gente finíssima. Então, assim, tipo, é muito legal tu ver todas essas histórias, assim, eles estão juntos há quase 20 anos, eu acho, mais até, se não me engano, né? E lembrar de todas essas histórias, assim, né, cara? Vendo isso aqui e lembrar. Agora vamos entrar na parte que é interessante, né, cara? Aí, Hernani e Ney, de onde é que veio essa ideia de começar o portal? O que motivou vocês? O Hernani já falou ali, já deu como a gente fala, um spoiler. A minha memória exatamente de como aconteceu faz muito tempo, então eu não vou poder colaborar muito em te responder essa pergunta na íntegra, talvez como merecesse, né? Mais era em função daquele entusiasmo, pelo menos da minha parte, por Linux, acredito que do Hernani também, que surgiu essa ideia de montar o portal, e eu também estava muita vontade de começar, via que outras pessoas em alguns lugares publicavam, eu era um frequentador do Fresh Meat, então tinha o Linux, como já foi falado, então eu tinha vontade de participar de uma forma um pouco diferente nesse aspecto, que foi aí que, em conversa com o Hernani, temos um template, que seria o PHP Nuke, foi aonde nasceu o meu apelido, de Eraser, né? Um administrador muito safo de ambiente, fui lá e simplesmente apaguei toda a aplicação tentando fazer um post lá de novos dados pelo SSH, eu fui lá e simplesmente apaguei. E aí, obviamente, tu corre pro mestre, né? Pô, mestre, me ajuda aqui que eu apaguei, onde é que tá o backup? Claro que aquilo voltou um pouco defasado, tinha algumas modificações que tinham sido feitas, mas tudo deu certo. Não sei exatamente, eu acho que mais foi pela vontade que a gente tinha de publicar e tentar trazer algo para outras pessoas que pudessem ter o mesmo interesse, né? A gente queria sempre procurar divulgar, mesmo que por muitas vezes tu pegasse uma notícia em algum lugar em inglês e traduzisse ela e trazesse ela para o português, que era para justamente facilitar, fazer essa parte, facilitar para as pessoas. Também começamos a postar alguns artigos também de como faz isso ou como faz aquilo. Acho que é isso. Nasceu muito também de tutoriaizinhos pequenos que a gente começava a fazer. Basicamente, eu lembro que eu não existia... Eu comecei a usar Slackware antes de existir Debian, para ter uma ideia. Eu sou um usuário de Slackware lá nos primórdios, assim, do Slackware. O Debian nasceu algum tempinho depois ali Quando eu usei a primeira versão de Slackware, não existia Debian ainda, para ter uma ideia. Então, eu gostava muito do Slackware, da simplicidade da distribuição. Era uma distribuição extremamente simples, enxuta, e enxuta até demais, né? Muita gente dizia que era basicamente, tinha só o básico e tu quer o resto, tu vai atrás, né? Então, era basicamente, era o que eu fazia pacote, eu gostava de fazer os pacotinhos e tal. Comprei primeiro GNOME para Slackware, fiz lá lembranças vívidas, falou ali uma coisa interessante, né? O que o Ney falou, trazer um filho de um funcionário para ajudar aqui. Eu acho o Hernani e o pai do Hernani eram as pessoas que trabalhavam, Prosegs, que moravam mais próximo, né? Literalmente, em linha reta da sala que o Hernani trabalhava, dava acho 50, 60 metros, né? Eu até nem sei como é que ele nunca botou uma tirolesa ali, rapaz. Exato. Várias vezes eu comentava, olha lá a janela de casa, botar uma tirolesa lá até aqui, ó, e abre a portinha aqui, ó, e a cadeira já cai sentado, né, na cadeira. Eu morava 2 quadras dali, eu ia visitar o Hernani, chegava de madrugada lá, o Hernani lá, cara, tô aqui, tô terminando de fazer esses pacotes.
E esses pacotes aí era literalmente todo GNOME, antes de existir, inclusive, o Dropline, cara, o Hernani mantinha. Aí o Hernani, cara, eu tive que pegar. Aí um dia ele me mostrou, ele pegou a lista, porque ele tinha isso no servidor do Tchê Linux, isso é totalmente aí, num diretório lá do Slackpacks dele. E aí, cara, naquela época era mais de uma centena de pacotes. O Hernani empacotou o PAN e toda a infraestrutura. E aí eu lembro naquela época, no alto da minha ingenuidade, eu peguei e mandei um e-mail pro Patrick. Aí disse, cara, olha, eu sou usuário de GNOME, assim, eu queria usar e tal, e a gente tem esse problema, assim, essa restrição e tal. O que tu acha de trazer empacotar o PAN, como é que eu vou dizer? Não, na verdade não era empacotar o PAN, era... Trocar o sistema de autenticação. Exatamente. Não, adotar o PAN e ter pelo menos a infraestrutura mínima de LDAP no Slackware. Aí ele falou assim, PAN, ele escreveu 2 linhas, né? PAN é um queijo suíço, em termos de segurança. E o LDAP, eu não acredito que isso funcione. Eu troquei 2, 3 e-mails com o Patrick ao longo de todos esses anos e esse foi um dos... Eu vou te falar que existem outros LDAPs um pouquinho melhores, tá? Mas eu lembro dessa época, ele era bem rígido, assim, nos pacotes. Tanto é que o PAN foi um dos pacotes mais difíceis que foi para empacotar para Slack, porque eu tive que mudar um pouco, assim, eu tive que mudar pacotes básicos da estrutura do Slackware para refazer para eles conseguirem funcionar com o PAN e conseguir botar... As primeiras versões do GNOME não precisavam, daí foi acho que versão 2 do GNOME, se não me engano, que passou a necessitar de PAN para poder fazer a autenticação, ele era obrigado a ter o PAN. Aí eu tive que correr atrás de fazer um pacote para Slackware. Daí depois, mais tarde, ele acabou, alguns anos depois, ele colocou o PAN lá no Slack. Não, foi recente, foi um ano atrás, ou menos. Sim, como eu disse, alguns anos depois. Alguns anos depois, bem depois, né? E no calendário dele foi tipo ano que vem, né? Mas bom, aí então, vocês levantaram então lá registraram o domínio e fizeram isso aí, vocês usaram o PHP NUC para poder montar essa infraestrutura, como o Hernani veio. Então a ideia é justamente essa necessidade, né, de ter um site de notícias em português e também ter um lugar para poder postar pacotes, essas coisas que eu quero... Né? Vocês lembram da infraestrutura, de como é que era isso no começo, quais foram como eu vou dizer assim, os desafios que vocês tiveram? Porque era um site, e eu lembro que era um site de alto... como eu vou dizer, de alto volume, uma quantidade de volume de acesso relativamente boa. Inclusive, quando eu conheci o Hernani lá, eu frequentava a casa do Hernani, eu lembro o Hernani mostrando para mim os logs do Apache, em termos de, isso aqui a gente postou, isso aqui estão os pacotes que eu acabei de publicar, olha só a quantidade de acessos que teve, ele bem emocionado, né? Eu lembro dessa época e também do aspecto do próprio site, né? Vocês lembram, assim, quais foram os desafios que vocês tiveram naquela época para poder rodar isso? Eu lembro que isso aí, eu acho que o Ney, de repente, pode ter uma lembrança melhor, mas, basicamente, a gente conseguiu uma hospedagem da máquina, se não me engano, inicialmente foi na Procerex, e depois o próprio pessoal lá da Procerex conseguiu uma hospedagem daí de colocar a máquina fisicamente dentro da Procempa. A gente conseguiu colocar uma máquina nossa lá dentro da Procempa e ficou por muitos anos, que foi basicamente o que segurou, porque a gente precisava de uma máquina própria, porque tinha bastante subsites, tipo aquilo ali, eu até te mandei aqui no chat Sim, eu tô vendo Web aqui. Archive lá, do Slackpacks, que eram os pacotes de 212 pacotes aquele build que tu fazia. Qual que nome era aquele? 2 alguma coisa? Deixa eu ver aqui. 2.6, se não me engano, é o último que tinha publicado ali. E aí eu lembro que a gente conseguiu essa hospedagem, então eu coloquei lá uma maquininha, cuidava da segurança dela, e eu gostava de PHP desde o início do PHP, e a gente colocava o PHP NUC, só que a gente sabia da
peneira que era de segurança lá. O PHP era o seguinte, ele tinha a versão comunidade, que era uma versão gratuita, que era a que a gente utilizava, e ela era uma versão peneira, que era tipo assim, eu acho que eles deixavam aquela versão mais problemática mesmo, e tinha a versão vendida, que era paga. A versão paga era uma versão que não tinha basicamente esses bugs e tinha um suporte melhor. Só que, como a gente não tinha dinheiro para investir, a gente usava a versão comunidade e eu futricava e estava sempre cuidando ali para a parte de segurança do site. Mas a ideia basicamente do portal era realmente unir essas pessoas que estavam espalhadas, que a gente tinha notícia, que volta e meia chegava para a gente pedir alguma dica, alguma coisa, e ter um cantinho nosso, digamos assim, né, que não existia, como tu disse lá, basicamente era o Slashdot e o Freshmeat, que era uma fonte grande de informações que a gente pegava num deles, a gente traduzia as notícias mais importantes e colocava lá para o pessoal. No site ali a gente tinha um repositório tipo um diretório de links para softwares livres, tipo o Squid, essas coisas para o pessoal pesquisar e começar a aprender mais. Tinha parte de tutoriais e tinha dos pacotes, e tinha também até o diretório de usuários, que o usuário ia lá e colocava lá, criava lá, botava um nome, o e-mail e uma URL. Até estava lembrando, passeando ali, olhando vários nomes. Se olhar no Web Archive, lá tem essas listas aí, tem várias pessoas conhecidas, antigas lá, cara. Mas era bem legal, assim, o início, né, da ideia. E aí a gente começou no início era eu e o Ney, aí o Boni começou a ajudar também com as publicações, e aí depois veio o Frank, veio o Snar, o pessoal começou a mandar matérias, assim, a gente filtrava, via as que eram legais, a grande maioria era de boa, e a gente publicava isso. Genial, cara. Então, já que aproveitamos aqui, a gente falou sobre a ideia do portal e, obviamente, citou o nome de colaboradores, né? Então, a gente sabe a história aí como surgiu, né, a motivação inicial. Vocês começaram usando um colocation, depois vocês tiveram um servidor dedicado, e foi, acho que justamente mais ou menos onde eu conheci o grupo, né? Aproveitar que chegou também o Boni aí, meu padrinho de casamento. Mais conhecido como o Ircop Etrigan. E nas horas que ele estava malvado, era o coice de mula. O pacificador. Né? Essa eu achava que eu não lembrava mais, né? Meu padrinho de casamento, como é que tá, Boni? Saudade tua, cara. Eu também, cara. E aí, tia? Bueno, aproveita e te apresenta aí, Boni. A gente basicamente estava lembrando aí das histórias, dos apócrifos do software livre no Rio Grande do Sul, das histórias legais, e aproveitar a chegada do Boni aí. Boni, te apresenta aí para o pessoal e a gente já segue falando, lembrar o pessoal que colaborou também. Cara. Eu tenho que achar, eu tinha uma foto que eu acho que foi o Ney que me passou, inclusive, com a turma lá da Procergos. Né? Tá o Hernani, tá o Ney, tá o Frank, tá o Pats, eu tenho que achar essa foto. O Snard, o Pats, todo esse pessoal. Aqui para vocês verem só, que a gente resgatou, peguei o screenshot que o Ney me mandou no e-mail mais cedo. Esse aqui era o site do Linux aí, lá nos idos de 2001. O logo, se não me falha a memória, era esse mesmo pinguim que está hoje, só que sem o lenço, né, Boni? Era sem o lenço. Deu uma editada. Tá ali, ó. Esse aí é o outro que eu tinha, o outro logo que eu tinha, acho que foi o Boni que mandou para mim em algum momento. Inclusive, hoje a gente está usando aqui no StreamYard o pinguim do Tchê Linux, que foi feito pelo Boni, o primeiro pinguim do Tchê Linux. A gente não tinha logo, e o Boni foi lá e pegou o GIMP em 15 minutos e disse, não, deixa que a gente resolve isso aí. Aí depois vieram os demais
logos. Aí veio o logo do... que foi feito pelo irmão do Gabriel, do irmão do Stein, o Vini Stein, depois o Davi Minoni, e aí a colorização final do João Avelino ali. Mas hoje nós vamos... Hoje tinha que ter o flat design, né? Que é um negócio sem 3D nenhum, entendeu? Só com as cores. Horroroso. A história aí. Boni também trabalhou com esse pessoal aí. Trabalha com esse pessoal ainda, né, Boni? Sim. Quanto tempo tu já atende para SEGS, Fred? Que a gente estava falando ali de quando o pessoal começou e quando começou o software livre. O Boni entrou no mesmo concurso que eu e o Hernani, a primeira vez. 97, então. 97, né, Boni? Vocês foram 97, isso. Então não adianta olhar o crachá, porque não é. Foram testemunhas oculares aí de como surgiu o software livre no estado, praticamente, né? Então eu acho muito bacana isso. Então a gente estava falando também dos colaboradores, né? Além eles são os 3 aqui, os idealizadores, as pessoas começaram essa fase do portal. Inclusive o Fred foi uma pessoa que nos ajudou, o Boni foi uma pessoa que nos ajudou digamos, construir a ponte, né, da transição. Quando a gente começou na ideia, vamos organizar um evento, vamos tentar fazer alguma coisa, o Boni foi a pessoa que serviu como ponte aí, digamos, entre essas duas fases. O Hernani topou também, achou, a gente não vai conseguir mais usar, agora que a gente está sem servidor, também já tinha passado ali, acho, aquela fase e tal, mas então fica... acho que o Hernani consegue responder, aliás, essa aí, a questão dos colaboradores a gente tinha falado. Então, além de vocês 3, tinha mais o Frank, o Pats. Estava tentando achar uma foto, mas não consegui. O Snar e mais algumas pessoas, né? No próprio screenshot ali tinha uma mensagem da Michelle. A Michelle era uma pessoa que contribuía, também mandava notícias. Eu acredito que aquela Michelle ali é a Michelle do Spirit Linux, é a esposa do Gleidson, se eu não me engano, porque na época ela ficava contribuindo com vários sites. E eu lembro que eu conheci ela exatamente nessa época aí. E assim, uma coisa que eu acho que de repente o Hernani vai conseguir responder. Se tiver algum contato com o pessoal da fase anterior, Hernani, chegou a conhecer o pessoal? Eu fui da pessoal que se reunia no Senac ali Isso. Ali em Porto Alegre. E basicamente eu fui a uma reunião muito rápida, assim, uma reunião pequena deles, eu fui lá, conheci eles, mas não... Na época era reunião de usuários de Linux, a gente nem chamava Linux. Nem se chamava bem Linux. E quando a gente fez, né, escolheu o nome e tudo mais, a gente nem se lembrou que existiu o grupo de usuários, até porque esse grupo de usuários, como a gente não teve muito contato e ele já estava numa fase mais calma, assim, digamos, eles não estavam mais com uma atividade tão grande de eventos, e aí a gente acabou usando o mesmo nome. Mas eles utilizavam Tchê espaço Linux, né, e a gente utilizava Tchê Linux tudo junto. Né, daí até a gente falava para eles, não, vocês são o Tchê Linux, é separado, nossa, é outra marca e tal, mas eles a gente não tinha, assim, um contato, e inclusive eles nunca participaram, assim, do portal, digamos assim. Mas eram duas coisas separadas, mas basicamente a ideia é a mesma, né? Era unir usuários, trocar ideias, e só que a gente fez isso no portal, eles faziam isso pessoalmente, então a gente tentava atingir um pouco mais assim, o estado, abrir um pouco mais Exatamente, né? Expandir a comunicação com os primórdios da internet. Sim, como eu falei, né? Tipo, eu achei que cada grupo tinha uma proposta diferente e teve um momento diferente ali, entendeu? Sim. Trabalho que todo mundo fez, por exemplo, o Douglas, ele fez parte da primeira fase do grupo, né? Desse primeiro grupo aí, onde o pessoal, um grupo de usuários se reuniam e tal.
e de uma comunidade, e depois ele se juntou a nós na terceira fase lá e ajudou a fazer um monte de coisa. Então, acho interessante, assim, temos várias pessoas que participaram de fases diferentes. Por exemplo, o Boni fez parte da segunda e da terceira, o Douglas da primeira e da terceira. Eu conheci vocês no meio da segunda, eu não posso me dizer que eu fui contribuidor de nada, a não ser pelo Freak Show, né? Mas é outro caso completamente diferente. Mas, só lembrando, tem post teu lá na T-Linux. Tem? Eu nem lembrava que eu tinha de contribuição, mas tudo bem. Mas, assim, eu acho que a maior contribuição foi o Freak Show, né? O Freak Show foi a maior de todas. Muito bom, né? E também reuni as pessoas, né? Acho que assim, consegui conectar. Eu estava até falando antes do Boni entrar, né? Que eu conheci o Boni e o Jambrão no Fizzly, e eles me apresentaram, não sei se eu não lembro se o Ney estava nesse Fizzly aí de 2002, mas o que eu lembro é de um almoço em que eu fui com todo esse pessoal ali naquela churrascaria atrás da Prosegs, né? Chegou o Hernani de óculos, assim e tal. O almoço era era meio-dia e o Hernani chegou 1 da tarde, né? E a gente parado na frente da churrascaria esperando ele. E aí, Magrão, primeira fase. Era a época que eu ia dormir às 8 da manhã. Eu lembro disso. O Hernani, quando trabalhava no primeiro ano de Proceros dele, que ele trabalhava às 6 horas, ele pegava às 13 e às 19. Ele chegava atrasado, só precisava atravessar a rua. Mas a hora que ele ia dormir 8 horas da manhã, ele não dormia na madrugada. Se ele dormisse de madrugada, ele ficava doente. Eu chegava na casa do Hernani, era 10 horas da noite, às vezes. Chega aí, Magrão. Eu ligava para ele, aí, vamos tomar cerveja. Ele chega aí, Magrão. Chegava, entrava lá, a mãe dele abria a porta. Oi, Vaz. Aí eu dava oi para a mãe dele, o pai dele na sala ali. E entrava lá do quartinho lá do fundo, lá, um quartinho bem pequenininho. Aí tava o Hernani lá. Cara, tô terminando os pacotes aqui e tal. Fazendo os pacotinhos pro Slacker lá com o cinzeiro. Tu tem aquele cinzeiro ainda, Hernani? Não tenho mais. Cara, o cinzeiro pesava uns 20 quilos, cara. Na época tu fumava, né, mano? Fumava aí. O computador tinha uma crosta de cigarro. O computador era nojento. É a figuraça, cara. Eu lembro disso aí, dessa fase. Aí terminava isso aí, a gente descia e ia pro Cavanhas ali. Saía do Cavanhas umas 3 da manhã, às vezes. Na verdade, a gente fechava. O bom que o Cavanhas ficava aberto até de madrugada, né? Bons tempos. Assim, bom, agora já se encaminhando mais para a parte final, a gente contou bastante história interessante. O que vocês acham que é interessante mencionar nesses quase 5 anos de vida que teve, né? Desde o momento aí lá pós primeiro Fizzly, que teve... O primeiro Fizzly foi 4 e 5 de maio de 2000, e o primeiro post do T-Linux foi no dia 20 de agosto de 2000. Quer dizer, eu acho que o T-Linux vem também naquela vibe ali, aquele vácuo do movimento que era underground começar a atingir uma massa crítica maior, né? Nesses 5 anos que a gente pode falar praticamente de 2000 até o último post, a data dele é setembro de 2004, quer dizer, quase 2005. Dá pra falar aí que nesses quase 5 anos de vida do T-Linux, da fase de portal aí, que são as histórias bacanas que vocês lembram, que vocês gostariam de falar? Teve algum efeito Slashdot que botou o servidor abaixo? Alguma coisa que vocês postaram lá que botou o servidor abaixo? Não, exceto aquela vez que eu apaguei todo o conteúdo, um disco, não. Eu não me lembro de outro, não. Mas aquela não foi a primeira, viu? Depois, agora, não faz muito tempo aí, eu andei... Cara, pra te falar bem a verdade, semana passada eu fiz uma dessas de novo. Atacou de novo, Sim, teve uma vez que em servidor de produção na empresa, eu dei um RM no lugar errado, eu apaguei todo o conteúdo do ETC. A máquina não parou, mas eu fui lá na ponta dos dedos, recuperei um backup e milagrosamente tudo voltou a funcionar. Quer dizer, tudo continua funcionando, né? Ele conseguiu simplesmente dar um RM-R na diretório ETC.
Tu Eu já paguei caixa postal de sem querer, né? Na época, na frente da pessoa, paguei caixa postal de gerente. Ih, fiz o diabo. O inbox zero, né? Agora, falando de Microsoft, né? Como eu estou mexendo bastante no Office 365, eu precisava fazer um teste de uma migração de conteúdo, e eu fui lá no PowerShell, olhei um comandinho, olhei o manual, barbada, beleza, é isso aqui. Vai lá e me zera aquela caixa postal que eu tenho lá, limpa ela. Obviamente que me limpou também a minha agenda, né, toda, porque nesse produto o calendário ele está associado diretamente ao correio deles, né? Como eu limpei o conteúdo do correio, ele de alguma forma ele vai lá e limpa todos os teus compromissos. Fiquei zero compromisso. Aí comecei a pensar as pessoas que tinham, né? Então, Eraser atacou de novo aí. Então, de vez em quando aí tem uma recaída. Só para não esquecer as origens. Eita! Seja qual o produto, para não esquecer as origens, eu tenho que cometer um probleminha. O que vocês lembram mais de histórias bacanas naquela época ali? Hernani, tu lembra a quantidade, de alguma estatística? Eu lembro que tu tinha ferramenta de monitoração de logs, assim, para quantidade de acesso. Os AWStat, exatamente. Usava isso. Mas só vai ser chute, cara, se eu te disser, mas eu não lembro exato, assim, o volume de acesso. Mas na época era um site que tinha um volume de acessos bem considerável, comparado a outros sites que eu administrava, outras máquinas que eu administrava, ela tinha um volume bem considerado de tráfego, e tanto é que a gente precisava ter uma máquina exclusiva para a gente, para manter o portal no ar. Não, sim. Era muito... Eu lembro, assim, o que eu consigo lembrar daquela época era das estatísticas, estou olhando os dashboards do WStat lá, olhando assim, vendo assim, fiz o lançamento do pacote, sei lá, do Gnome 2 tal, ali, olha só a quantidade de acesso, o pessoal baixando isso de vários lugares do planeta e tal. Eu acho isso fantástico, porque, tipo, era um trabalhinho de formiguinha, literalmente, extremamente difícil, né, trabalhoso, custoso. Eu lembro dos builds. Dos builds dava um baita trabalho fazer aquilo ali. Hoje já dá trabalho. Imagina naquela época com os recursos que tinham. Demorava para compilar os pacotes. Exato. Demorava muito. Compilava isso na tua máquina em casa ou tu no servidor mesmo lá? Na minha máquina. Na tua máquina tu fazia FTP. Isso. Agora tô lembrando. Isso. Aí testava, tudo mais, contava tudo redondinho, fazia FTP e publicava os pacotes. Muito bom. Eu lembro, por ter uma ideia dessa época, tem muitas pessoas assim, que eu já esbarrei por aí, que conheciam a Linux e não conheciam a gente, porque a gente não aparecia a Linux, né? Era o portal que era o foco. Quando eu vim aqui para São José dos Campos, eu fui fazer uma entrevista de emprego, aí tinha outros candidatos para a mesma vaga, né? E eu estava na recepção lá da empresa e batendo papo com uma pessoa ali, ele gosta de Linux, o que tu gosta, o que tu faz, não sei o quê. Aí o cara falou, não, eu sou usuário muito de Linux, muito antigo e tal, gostava de uma distribuição que era bem difícil de aprender, que é Slack. Eu gostava de Slack, eu também gostava e tal. Aí eu sei que o papo vai, papo vem, ele assim, deu assim, perguntei na empresa, quem tu conhecia que usava, qual era a tua referência de Slack aqui, sim, de pessoas que tu gostava, conhecia o Peter Punk, conhecia o Peter Punk e tal. Aí tinha outro cara que fazia um monte de pacote e tal, e fazia uns tutoriais que eram muito legais, o Hernani Azevedo, né, dele, esse cara mesmo, deu prazer, cara, sou ele, cara. Depois eu até fiquei pensando assim, cara, que sacanagem, cara, que eu fiz com o cara. Tu imagina o que é tu tá numa entrevista de emprego, aí tu vai falar assim, um cara que tu gostava muito e tal, que era referência pra ti, quando ele tá ali competindo contigo na vaga de emprego. Não foi pior que eu acabei levando, né? O cara não foi muito otimizador no cara, não foi muito. Não. Depois que eu me dei conta, eu sacanei o cara sem querer. Boa. Mas são coisas que vêm daquela época, né? O pessoal que lembra daquela época.
E tu, Ney, o que tu lembra, assim, daquela época que é interessante, assim, tipo, as coisas bacanas que vocês conseguiram no tempo do Tia Linux? Eu acho que na época daquele do Linux, a coisa assim, mais legal que eu acho que eu participei junto com o Boni, que tinha aquele grupo na empresa, e com o Hernani. Acho que a coisa foi uma época muito nostálgico tu pensar que tu participou lá do primeiro, segundo, terceiro evento software livre. Também teve aquele do Mundial, como é que era o nome mesmo, Boni? Fórum Social Mundial? Fórum Social Mundial também foi muito bom. Eu participei dos 3 primeiros também, os 3 foram na PUC, se não me falha a memória. Então foram eventos, para mim, assim, que marcou bastante. Foi muito trabalho, a gente trabalhou bastante em equipe, e cada um sabe um pouquinho, cada um colaborou do seu jeito. Foi legal, eu acho que assim, foi uma época bem marcante. Aí depois eu acabei me afastando dos próprios eventos de software livre, mas eu acho que assim, daquela época, para mim, o que mais marcou foi esse período, dos 3 fóruns sociais mundiais e do software livre. Tem uma coisa que me marcou bastante também, que essa eu gostaria de contar, que é muito parecida com a história do Hernani, naquela do auditório ali da URGS. Na época, um dos nossos diretores da empresa não podia comparecer a um compromisso em Belo Horizonte, lá em Confins, desceu no aeroporto de Confins, né? E tinha lá eu não me lembro o lugar, só para te ter uma ideia, eu desci em Confins, eu peguei um táxi, aquele táxi rodou 1h50 para chegar no lugar onde tinha que chegar. Tanto que era tão longe que o próprio taxista ficou me esperando. Eu cheguei lá por volta de 11 horas da manhã, num sábado, e fui lá dar uma palestra de Linux, software livre, e era para umas 20 pessoas. Eu cheguei lá, tinha umas 90, rapaz. O pior dia da minha vida que eu podia. Isso que eu era um cara que podia falar, porque pelo menos tinha um contato com com o Linux em si, já vinha trabalhando dentro da empresa há um bom tempo já, então tinha assim, mais a palestra que estava ali pronta, tinha um conteúdo, entendeu? Mas o problema foi enfrentar aquela galera, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E também te digo que foi a última. Nunca haverá uma outra oportunidade. Certamente não vai lá. Então foi uma indiada em prol do software livre, que começou às 5 horas da manhã e terminou a 1 hora da manhã de domingo do outro dia, quando eu desci no aeroporto Salgado Filho. Nossa. Um nível de estresse assim, olha, velho, 101%. Eu não queria falar, naquele momento eu não gostaria de falar de software livre, tá? Mas foi uma experiência similar à que o Hernani passou. Oi. Se o problema não tem solução, então não tem problema. Lembra, né? Então não tem problema, né? Eu lembro. Eu lembro disso. Passou, vou falar os nomes dos colegas de equipe. Começou pelo Alex. Depois do Alex, acho que foi no Boni. Depois Aquela do Boni foi brava, no Oscar, né? E acabou em mim. Quando acabou em mim assim, a mulher já estava com 38 apontando para mim, né? Ficou mudo, né? Não. Ficou mudo? Voltou? Ficou mudo? Não, eu tô ouvindo. Tá vendo? Eu lembro dessas. Tá, eu tenho mais uma que eu gostaria de contar do Boni, conjunto com o Boni. Né? Eu não posso deixar de contar isso, porque foi uma coisa verídica e ele vai concordar com o que eu vou falar. Estava nós com um problema. O Boni não tá ouvindo tu falar dele, sabe? Ah? O Boni não tá ouvindo tu falar mal dele aí, ó. Tá me ouvindo, Boni? Tá me ouvindo, Boni? Não, ele fez sinal que não tava ouvindo. Eu tô sem áudio, Fred. Vamos esperar ele voltar. Uma pergunta, o que vocês usam hoje em dia? Eu, há um bom tempo, utilizo o macOS, tá? Eu sei disso. Então, assim, eu lembro. Na verdade, assim, o meu primeiro Hackintosh instalado na empresa foi lá por, deixa eu ver, 2007 ou 2008. Tá me ouvindo agora, Boni? Boni? Fred, tu consegue ouvir? Desculpa, é que eu tive que voltar, cara. Fiquei mudo aqui. Tu tá ouvindo, Fred? Tá ouvindo agora? Agora tô. Beleza. Sim. Tá. Então, assim, eu estou usando o macOS desde 2007, Hackintosh, 2008,
2009 eu comprei meu primeiro MacBook na Saraiva. Depois eu fui para os Estados Unidos uns 2 anos depois, acabei comprando um MacBook Pro lá. E estou com esse MacBook Pro até hoje. Eu cuido dele como se fosse uma criança, não tem um arranhãozinho. Eu sei o quanto vai ser difícil comprar outro, ou quanto está saindo dólar, né? Então tá bem complicado. Mas a historinha que eu queria contar do Boni, tá me ouvindo, né, Boni? Agora tô. Tá. Estava nós lá na Arquivo empresa, confidencial. estava nós lá na empresa com um problema num servidor, e vai nós dois para dentro da sala do servidor. Aí eu abro a porta da frente, do rack, e ele abre as 2 portas de trás. E a ideia era o quê? Era puxar aquele monstrenguinho para fora, na gaveta, tirar a tampa e fazer alguma coisa lá dentro. Tá? Só que quando eu puxei, o danado do Boni tinha um saquinho de bolinha na mão. E ele torceu aquilo com tamanha força e tava um volume tão grande na mão dele que tu imaginei assim, pegou fogo essa merda. Cara, eu cheguei e me sacudi, segundo ele, porque eu não vi. Tá? Só que tem aquele ditado que Deus não é pedaço, ele é pai, né? No mesmo dia, no mesmo rack, no mesmo servidor, situações inversas, ele na frente e eu na parte de trás, encontrei no chão o mesmo saquinho dele. E ele começou a puxar. Quando eu puxei, cara, eu dei uma torcida também tão forte que ele chegou a fazer assim... Histórias do passado. Olha, cara, eu vi faísca saindo dali. Autossugestão. Cara, nós se divertimos. Nós tivemos bons momentos aí nessa nossa indiada de Linux. Bacana. E tu, Boni, o que tu te lembra aí do tempo dos tempos do Linux do portal? Do tempo do portal, não diretamente do portal, mas os eventos da Tchê, né, a que me marcou muito foi aquelas ajudas que a gente dava para as entidades de assistência. Como o pessoal se juntava, cara, como era bom aquilo. Não. Eu tinha até esquecido. Botava a mão na massa. Eu não lembro disso. Eu me lembro muito bem daquela época lá no IPA. Né, puxando corda, levantando pôster, né, cara, aquele foi um dos melhores, e juntamos comida ali, hein? Os caras tiveram que fazer acho que umas 3 ou 4 viagens de carro, né? Foi, o primeiro carro saiu meio envergado já, porque era arroz que tinha ali. Mas sempre foi. E não era saquinho de 2 quilos, os caras estavam trazendo saco de 5 quilos. Na verdade, a gente vai fazer um episódio para lembrar disso aí também. A gente estava tentando juntar o pessoal para fazer. Esse aqui já é o segundo, e depois a gente vai fazer um para. Já tá convidado, porque tu foi, digamos que a pessoa que. Tu foi a pessoa que conectou as 2 fases, eu diria. A gente queria fazer, a gente queria organizar alguma coisa, e nos nossos almoços lá no Via Imperator, eu lembro que tu. Cara, por que a gente não fala com Hernani, até abrir um gancho interessante, Hernani, para contar como é que foi o fim, quer dizer, tipo, estava mantendo tudo bonitinho, aí um belo dia ficamos sem servidor. Depois tu conta essa história para nós aí. Mas assim, o Fred foi a pessoa que disse, não, vamos tentar reutilizar, e conversamos com o Hernani topou na hora, e o resto... Lembrando isso daí, na época do portal Linux, não teve a ver com o pessoal do Linux, mas com o Bruno Colovini, lá do Rio de Janeiro. Eu lembro que ele tinha uns projetos que ele fazia que eram bem legais, cara, de colocar o Linux em escolas. Né? O que se fazia? Como naquela época a máquina era muito caro, e licença de software, então, de Microsoft, por exemplo, era mais caro ainda, custava quase o preço da máquina, muitas vezes, né, pensando numa máquina simples, uma máquina tipo, que seria lixo, digamos assim, para se utilizar. Então, o projeto, ele fazia assim, a gente colocava na escola um servidor com Slackware e um servidor mais parrudo, comprava lá um 586, e mais ou menos com um pouco mais de memória e disco, colocava ele na rede como fosse uma das estações de trabalho ali,
da galera, e pegava uns 386, só uns cacos de máquina, né, que era só uma placa de vídeo, a mais simples possível, uma placa de rede, não tinha memória, praticamente não tinha nada, e fazia via bootp, ele bootava uma imagem da única máquina que realmente existia dentro da sala e carregava uma interface de remota de servidor de X e entrava com Linux, com navegador, tudo mais. E era legal porque fazia isso daí em laboratórios para escolas e com 20 máquinas, estações, e só uma delas era uma máquina real, né? E eu lembro que tu olhava assim, os 386 deslizando, assim, as janelas tudo funcionando, porque o processamento estava, na verdade, no outro, lá que ele tinha mais processamento, na outra máquina. E, basicamente, usava bem menos memória, porque tu vai carregar, por exemplo, um binário trechos, né, de códigos que utilizam memória compartilhada. Então, tu não era um monte de coisas carregando e executando como se fossem várias máquinas virtuais. Era uma máquina com um monte de desktops remotos e era só o desktop remoto que o pessoal utilizava. Isso era na época do final da Tia Linux. O Bruno fazia isso lá no Rio de Janeiro, eu ajudei ele a fazer numa escola. Eu lembro que a gente tinha essas ideias também que vinham da comunidade de Linux da época. A própria Conectiva usava isso nos cursos, Na né? solução. Ele tinha uma solução de boot remoto. Isso, exato. Foi assim que eu conheci o Vaza, inclusive. Um dia eu estava fazendo curso lá na Conectiva e ele apareceu lá, ofendeu alguém lá e foi embora. Mas era X remoto, né? Não sei se eu voltei aqui, mas era X remoto, né? Era o seguinte, tu tinha um diretório lá com os kernels, e tu tinha um servidor de HCP e um bootp, né? Bootp. E aí tu tinha uma máquina que botava na rede, ou podia ser por um disquete, ou então por um firmware escrito, gravado na própria EPROM da máquina. Tu deixava configurado o boot da máquina para ser feito via PXE, né? Isso. Na verdade era antes do protocolo, né? O protocolo que tinha na época. Aí ele puxava o kernel, não sei se puxava uma init-rd, jogava aquilo em memória e montava o raiz e o home da máquina via NFS. Isso. E aí dali no final tu conseguia levantar um X, né? Dentro desse NFS aí. Aí era via XRDP, não é XRDP, XDM, exatamente. E fazia isso aí. A sua Conectiva tinha uma solução muito boa para fazer. Só que tu instalava o servidor e tu instalava o pacote. Eu não lembro quem fez isso aí. Acho que foi o Niemeyer. Eu não lembro quem fez na época, mas era um cara, assim, era uma solução fantástica, porque funcionava bonitinho. Hernani, como é que terminou isso aí? Quando tu lembra o dia que tu desligou o servidor? Sim, eu lembro que a ProSempa, na época, eles fizeram uma reformulada, digamos assim, no seu data center, começaram a fazer uma reestruturação. E o padrinho que tinha nos colocado lá dentro não tinha mais poder, não tinha mais contato lá. E aí eles nos chamaram e a gente vai extinguir o suporte para vocês, a hospedagem gratuita de vocês. Porque mudou aqui a direção mudou todas as coisas, né, que estavam acontecendo lá. E a gente, beleza, né, a gente meio que batalhou mais tarde lá para continuar online, mas já era uma época que tinha já outras fontes, já tinha o Guia Foca Linux, já tinha outras comunidades Linux que não eram só gaúchas, já eram a nível nacional, já eram negócios maiores. O foco era muito regional, né? A gente não tinha muita divulgação, a gente não tinha ânsia de ser um mega portal de Linux, a gente era um grupo de amigos que gostava de postar notícias ali e trocar ideias ali entre a gente e com quem quisesse participar. A gente não ia atrás de fazer propaganda e de outras coisas. A gente fazia propaganda do Slacker, não tinha banner do Slacker no site lá. Assim. É verdade. A gente tinha outros banners também, né? Dentro de. Tinha vários banners. Tinha o Church of Subgenius. Se lembra disso? Sim. Você já teve um documentário.
fizeram um documentário de umas 2 horas contando a história da igreja do Subgenius e tal. Bueno, então a gente move agora para a parte de considerações finais aí. O que vocês gostariam para a gente encerrar essa parte da história aí? Não para encerrar, mas para concluir. O que vocês gostariam de falar? Vocês esperavam que o software livre fosse atingir a relevância que ele atingiu nos dias de hoje, naquela época? Bom, na época eu não pensava, porque todas as empresas que queriam usar algo sério, digamos assim, usavam Unix, não usavam Linux. Exatamente. Linux era muito incipiente, era um negócio muito... Era poucas pessoas que eram como se fosse um bando de piá usando. Não era um negócio sério, considerado sério. E muitas coisas nasceram nessa época e pessoas que começaram a investir no Linux e, por exemplo, eu era um cara que prestava consultoria, digamos assim, para empresas. Então, pequenas empresas queriam, eu quero fazer um firewall, começando a internet nas empresas. Eu quero fazer um firewall aqui que eu consiga pelo menos controlar o que meus funcionários podem acessar, não podem. Eu ia lá e instalava um firewall, configurava um squid, fazia uma interface de configuração, tudo mais. E era negócios que começou a divulgar o Linux dessa maneira nas empresas. Então, todas as empresas, uma coisa que ajudou muito na época era o custo da licença do Microsoft Windows. O Windows era muito caro na época. Para empresas era caro manter um Windows. Então, muitas empresas que eu conheci instalavam Linux nas máquinas para ficar utilizando Linux, e poucas máquinas da empresa tinham Windows, era basicamente só o financeiro, porque o financeiro normalmente tinha software lá para acessar banco, para acessar a Receita Federal, etc., um monte de coisa que precisava de Windows, só rodava em Windows. Então, vi muitas empresas fazendo isso na época, né? Empresas pequenas. E aos poucos isso começou a dar visibilidade para o Linux, digamos assim. Não vejo o Linux sendo utilizado como desktop por empresas muito grandes, normalmente hoje por empresas pequenas que gostam de tecnologia, que ainda utilizam Linux. Por exemplo, a minha empresa é uma delas, milagrosamente, mais de 90% das máquinas na empresa rodam Linux. Do restante, dos 10% restante, 9,5% é OS X, é Mac, e 0,5% é Windows. O que você usa hoje, Hernani? Hoje eu uso o OS X, eu uso Mac. Eu lembro que uma época tu estava com o Mac. Basicamente, eu utilizei o Slackware só na minha vida, de Linux, né? Eu usei outros Linux mais para aprender e tal. Usei lá na ProSeries, muita gente usava Red Hat. Utilizo muito CentOS em ambientes que não são para projetos e tal, negócio que não tenha estrutura de suporte, né? A gente usa daí o CentOS, quando precisa de suporte, recomenda daí o Red Hat. Mas basicamente, hoje eu utilizo o Mac, há muitos anos eu sempre utilizo o Mac, e como desktop, firewall, servidor, tudo mais, só Linux. É só CentOS ou Red Hat, normalmente que eu uso. Legal. Tu, Boni, tu imaginava que a gente conseguisse chegar tão longe assim? A gente está vivo para ver o que a gente está vendo hoje. Olha, cara, ali da turma eu acho que eu era o mais leigo, tá? E me dei bem com Linux. E sim, eu imaginava que ele ia crescer, mas fora daquela conexão política, entendeu? Também. Empresa mesmo, empresa. Política no meio disso aí é câncer. Estraga a coisa. Em qualquer coisa, né? Mas eu vi a facilidade de uso, as possibilidades, né, que tinha para futuro, como estavam desenvolvendo as coisas. Eu achei que sim, que chegaríamos a esse ponto, se não mais. Né? Principalmente naquelas notícias que a gente ouvia, a Petrobras usando um cluster de Linux para fazer prospecção de alto nível, né? Que foi bem naquela época que eles começaram a ver isso aí. Né?
E parece que agora a coisa sedimentou, agora a coisa está funcionando. Tu fala com as pessoas, tem muita gente utilizando isso nas empresas. E melhor ainda, eu estou num grupo, agora que eu já estou 1 ano em casa, né? Então a gente acha algumas outras coisas para fazer. É dia 16 agora, fez 1 ano. Tá no grupo da cerveja. E tem um jogo que eu acompanho aqui, que é o DayZ, tá? É um jogo de sobrevivência, que eu vejo a live do pessoal aqui, é o meu passatempo. E incrível como o pessoal se liga, porque esse jogo, o servidor dele só roda em Windows. E a grande reclamação é por que os desenvolvedores não colocam em Linux. Para tu ver como o pessoal já está ligado. Sim. Sabem da existência. Na nossa época não era assim. Era só Windows. Não tinha outro sistema. Né? IBM era muito especializado, ninguém ia falar. Né? O Mac, caro, né? Novidade também não. Para ver como a coisa está conhecida. Está de boca em boca. Né? E eu acho que vai melhorar mais ainda. Né? Vai expandir mais ainda. Né? E pessoas assim como o Musk, com essas empresas grandes, eles provavelmente estão usando Linux lá dentro. Tá? Não tem... Vários utilizam, né? Para coisas assim. Expandindo a tua... É uma alternativa. Manda um beijo para Fátima. Tudo bom? Ô, Fátima. Ó, a máscara, ó. Eu sei, eu na rua agora. Que saudade. Então, não, mas é uma coisa interessante, né, cara? Tipo, hoje toda a boa parte da cloud pública, né, que eles falam, ela roda em cima, ela é sustentada em cima de open source, se tu para pensar. Tu pega, por exemplo, a Amazon utilizava Zen como hypervisor, agora utilizam uma versão modificada do KVM, eu não sei. Fred, tu lembra o nome do hypervisor que eles fizeram rebrand recentemente? Poxa, não lembro. Mas tem um nome, dá um nome diferente. Baseado em KVM. KVM. A própria Microsoft, né? Google Microsoft hoje 1/4 do faturamento deles vem do Linux. Vem que é uma coisa que o pessoal, né, fazia aquela crítica naquela época lá e acho que agora mais do que 1/4, inclusive, mas enfim, o negócio está comendo pelas beiradas, né? E eu não duvido que daqui a uns 5, 10 anos o Windows vai rodar num kernel Linux, entendeu? Que nem o pessoal usa Chrome OS hoje em dia, né? Chrome OS é o computador pessoal que mais vende aqui nos Estados Unidos, inclusive. Apenas uma pequena anedota, olha só. O Fred, ele veio, a última vez que ele veio no Brasil foi aqui em 2018. Tava trabalhando, ele tirou de dentro da bolsa, ele não tava nem com mochila, tirou dentro da bolsa um Chromebook. Rodando Linux. Conectou, exatamente, rodando Linux, e abriu, a gente estava sentado na Tia Carmen, na verdade não era. Não foi. Da Lava Belac, não foi porque não tem banco lá, então. Naquele. Como é que era o nome? No café aquele da Rua da Praia? No café da Rua da Praia, não, mas tu pegou ali no gasômetro, cara. No momento que tu pegou, tu abriu a máquina, alguém te mandou um e-mail e disse, putz, espera um pouquinho, eu tenho que ver alguma coisa aqui. Ele literalmente abriu um laptop, um Chromebook rodando no ARM. ARM, inclusive, né? Exatamente, conectou via 3G, fez um negócio do trabalho e desconectou usando Linux, cara. Tipo... E o Sleeper funciona 100%, né? Porque, né, o hardware feito para aquele sistema feito para o hardware. É engraçado como... Eu tô aqui, ó. Então, mas é bacana. Eu sempre faço essa pergunta pro pessoal porque é uma coisa que a gente vem vivendo, né, cara? É uma novelinha que a gente vem assistindo, é uma série que a gente vai vendo, a gente vê os amigos aí que... Eu não vi o Ney... Aliás, eu vi o Ney em alguns Fizzlers que ele aparecia assim rapidamente e desaparecia, né? Até falei para ele, mestre dos magos. O Boni, eu acho que a gente se viu em 2015 a última vez, no almoço ali no Via. Fale.
Tu sabe, Vasco, que eu e o Boni... Tema que o Ney não podia ficar no mesmo espaço que o Marcelo Branco. Eu e o Boni, em um determinado momento lá daquela época, envolvidos um pouco demais com aquele câncer, a gente, sem se falar um com o outro, a gente fez uma leitura daquela situação, e ele tomou um rumo e eu tomei outro, no sentido de se afastar daquilo, né? Não de nós dois como amigos, como colegas, entendeu? Mas nós, assim, a gente viu... Tava somatizando, cara. Aquilo tava, entendeu? Diz, opa, alto lá, tá passando do limite, entendeu? Então, aí, naquela época, a gente, sem sequer combinar alguma coisa, não, nós simplesmente fomos nos afastando, e eu automaticamente também fui me afastando dos fóruns, completamente. Me afastei assim, me desliguei por completo. Sim, eu lembro, inclusive eu lembro dessa fase. Talvez um pouco assim, impregnado por aquela situação, entendeu? Então... Sim, mas eu também acho, eu concordo. Inclusive, o OT Linux nasceu de uma necessidade de querer fazer um negócio para a comunidade sem politicagem, né, cara? E acho que o grande sucesso do grupo, o OT Linux hoje, se parar para pensar, vem desde 2006 até hoje fazendo alguma coisa. O ano passado a gente fez um evento online porque ninguém conseguiu sair de casa para nada. Ninguém ia ser louco para fazer evento. Para começar, não ia ter lugar que ia aceitar fazer isso aí, certo? Não, o pessoal falou que tu tem corpo fechado. Eu não tenho nada. Não, tá bom. Engana. Sim. Aí, mas assim, mas acho que é justamente a proposta, né, cara? É focar no aspecto técnico e tal. Uma coisa até que é interessante a gente mencionar, né, que tá o Boni aqui, o Boni mencionou, o Boni falou sobre o que era bacana, né, a gente ficar o dia inteiro na organização do evento, carregando caixa de comida e prendendo banner e aquelas filas infindáveis de pessoas para fazer credenciamento, entregando comida e tal. Aquilo foi uma coisa que mudou ao longo dos anos, diminuiu, entende? Antigamente, a gente fazia um evento e tinha uma quantidade de público muito alta, cara, como aquele evento do IPA, em 2 dias lá, a gente teve mais de 600 pessoas, cara. A gente nunca mais teve um evento daquele tamanho antes, entende? Nos 15 anos, praticamente, de existência do T-Linux como um grupo. Mas o que a gente conseguiu atingir todo o estado, né, nessas últimas campanhas, né, nessas últimas vezes que a gente teve aí, a gente visitou num ano, acho que umas 15 cidades, foi um negócio, em 2019 foi... A gente conseguiu uma coisa fantástica que atingir todas as regiões do Rio Grande do Sul. Antigamente tinha um mapinha lá, a gente olhava, bom, na região da Grande Porto Alegre, depois a gente tinha Zona Sul ali, Pelotas, depois tinha Fronteira Oeste, Bagé, teve uma vez em Livramento, fomos algumas vezes uma vez a Uruguaiana, algumas vezes a Alegrete, mas a gente nunca tinha conseguido ir daquela metade para cima ali. Passo Fundo, uma cidade gigante, dentro do Rio Grande do Sul, lógico, né, para padrões gaúchos. A gente nunca tinha conseguido ir, fomos já 2 vezes. A gente conseguiu o ano de 2019, a gente foi a Santo Ângelo, entende? E se não tivesse acontecido o que aconteceu ano passado, a gente teria tido São Borja e outras cidades mais, quer dizer... Não, e não só isso, né? A gente também tinha marcado um evento em Curitiba e em Floripa. Então, infelizmente não deu certo. Agora a gente está usando essas outras plataformas justamente para poder conseguir expandir isso aí e manter o grupo vivo, né, cara? Vivo dentro daquela mesma proposta, né? Tecnologia sem demagogia, entende? Software livre não tem partido político. Eu sou um libertário. Eu não vou nunca fazer as coisas que eu faço tentando puxar a sardinha para minha visão política, mas também não quero que as outras pessoas façam, porque é uma coisa que está acima do bem e do mal, né? Os anéis se vão, os dedos ficam, né? Exatamente, né? Então... Os dedos se vão também. Aliás, não se preocupem, toda essa politicagem vai voltar. E vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai repetir de novo.
2120 vai ser a mesma história também. Exatamente Não assim. se preocupe, não se preocupe. Eu acho que o que manteve o Tia Linux e tudo que a gente fez vivo foi exatamente isso, né? Foi, na verdade, de nunca ter interesses ocultos por trás e o único interesse foi divulgar o Linux e software livre, open source. E juntar a galera mesmo. Bueno, gurizada. Então, acho que com isso aqui a gente já está com 1h45. A gente vai encerrar por aqui e já no próximo episódio a gente vai cair já nessa fase mais recente. A gente possivelmente vai quebrar em umas 2 ou 3 partes. Eu quero trazer bastante gente para bater esses mesmos papos, lembrar dessas histórias, como o Boni lembrou lá do dia que a gente, da fria que botaram a gente lá para dobrar 2.000 pastas numa manhã de sábado, né, Boni? Pasta e... Fica crachás, mas isso aí fica para uma outra. Cordinha de crachá. Mas isso aí vai ficar para um spoiler para o próximo episódio, pessoal. Quero agradecer aí a presença de vocês. E é isso aí, gurizada. Um abração. Valeu. Abraço. Abraço. Bom ver vocês.